E aí, pessoal, nós vamos falar sobre dualismo cartesiano, viu? E nós vamos apresentar agora os nossos participantes, beleza? Boa noite, colegas da psicologia, tudo bem? O nosso grupo é o dualismo cartesiano. O meu nome é Camila Meirelles e nós vamos apresentar um pouquinho para você. Vou apresentar um pouquinho de René Descartes. Quem foi René Descartes? Ele nasceu na província francesa em 1596. Um ano após o seu nascimento, a sua mãe veio a falecer. Ele foi criado pelo seu pai e pela sua ama. O seu pai, naquela época, era funcionário público e investia o seu dinheiro nos estudos de René Descartes. René Descartes estudou numa escola jesuíta. Aos 19 anos ele se formou e após a sua formação ele entrou no curso de Direito. Fazendo o curso de Direito, ele se formou aos 22 anos, só que ele não exerceu a prática jurídica, nada sobre o direito ele exerceu. E aí ele resolveu entrar na faculdade de Matemática. Foi lá onde ele começou os métodos de álgebra, geometria, e logo após ele também escreveu seu livro, só que ele não chegou a publicar. René Descartes ele era católico fervoroso, ele acreditava muito na religião, e ele tinha um padre como um dos seus confidentes. Ele não chegou a casar, teve apenas uma filha com uma ama, e René Descartes ele entrou muito na filosofia. Ele acreditava muito na separação de corpo e mente. Corpo e espírito. René Descartes acreditava que a filosofia era uma árvore, que na raiz dessa árvore era a metafísica, no corpo da árvore era a física e nas folhas eram as outras ciências. A filosofia, para Descartes, a filosofia era algo útil na vida cotidiana das pessoas. A árvore filosófica dava frutos que são colhidos através das ciências, através de estudos. Logo mais, aprenderemos com o René Descartes. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cantarelli, sou aluno da Fortune, primeiro semestre de Psicologia. Nosso grupo vai falar sobre dualismo cartesiano. E eu vou falar sobre os princípios da filosofia de Descartes e Descartes como pensador. Descartes falava que só através da lei inata, ou seja, que nascia com a gente, é possível conhecimento verdadeiro do mundo. Entendeu? Correto? E a extensão é o principal atributo da matéria. Ou seja, coisas que ocupam porção no espaço. Tipo essa canetinha. Ela não ocupa uma porção no espaço? Então, ela é uma matéria. Correto? Beleza? Descartes foi um dos primeiros pensadores. E nisso, ele criou a dúvida metódica e hiperbólica. O que quer dizer essa dúvida metódica e hiperbólica? Foi através de método e hiperbólica, que foi um pouco exagerada. Porque ele fala, onde duvida de tudo, da própria existência, todas as percepções e sentidos. Todas as sensações podem estar enganando, até como se engana nos sonhos, correto? Porque às vezes a gente sonha, a gente pensa que não sabe se é verdade, se é realidade, se é mentira, se não foi, não foi. Então assim ele fica nessa dúvida metódica. Mas foi justamente no grau máximo da sua dúvida que Descartes encontra sua verdade inquestionável. Como assim? Ele fala bem assim, enquanto eu duvido de tudo, não posso duvidar que esteja duvidando. Eu sou algo que duvida, sou algo que pensa. Na dúvida, ele pensa na dúvida, algo que existe por pensar. Se penso, logo existo. É um pouco complicado, mas se a gente for dar uma verificada mais a fundo, tem um pouco de embasamento. É um pouco exagerada? Talvez, mas naquela época fez muito sentido. Descartes divide a matéria de pensamento, a matéria é o corpo do pensamento, correto? A mente independe e é separada do corpo. Beleza, galera? Essa é a minha parte. Obrigado aí, até a próxima.
Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Hoje à noite iremos conhecer um pouco do dualismo cartesiano. O que é isso? Dualismo cartesiano é um conceito filosófico, teológico, onde declara que o ser humano é composto e dividido por duas substâncias e que todas as coisas feitas são através de uma delas. O dualismo cartesiano afirma que a mente tem qualidades diferentes da matéria. Outra forma de dizer isso é que existem dois mundos, o físico e o mental, ou seja, dois aspectos da realidade. A realidade física seria aquela onde existe o espaço, onde existe a massa, onde existe a energia. Enquanto a substância mental seria a consciência, a experiência, a percepção, o pensamento, os sentimentos e etc. O método cartesiano é baseado em 4 regras para chegar à verdade. A primeira regra se chama evidência. Só aceita algo como verdadeiro desde que seja absolutamente evidente por sua clareza e distinção. Segunda regra, análise. Dividir cada uma das dificuldades em quantas partes necessárias para facilitar as buscas por soluções. Terceira regra, pensar de forma ordenada. Deve-se começar pelas coisas mais simples e fáceis de entender, progredindo gradualmente para a abordagem dos conhecimentos mais complexos. Quarta e última regra é prestar atenção aos detalhes. As enumerações devem ser tão completas, as divisões abrangentes, que não possam ser cometidas ou passar des... Boa noite a todos, eu sou o Ricardo, aluno de Psicologia, e farei um breve comentário sobre dualismo e religião. Então, Descartes, mesmo estudando física, filosofia, matemática, ele nunca abandonou a religião católica. Ele defendia a ideia de Deus e da alma humana. É uma frase que vale lembrar nesse momento, só porque Deus existe é que a ideia de Deus é concebível. Nesse período, a igreja não permitia autópsia, o corpo era considerado impenetrável. Então, ela entendia que o corpo e alma eram um só. Isso atrapalhava o desenvolvimento científico. E com o pensamento dualista de Descartes, que o homem é feito de corpo, alma, corpo e mente separados, a igreja passa a aceitar que o corpo seja aberto e estudado a partir daquele momento. Com isso, as ideias de Descartes mudam todo o rumo da ciência, entre elas o estudo da própria psicologia. Vou explicar agora o que é glândula pineal. A glândula pineal, ela é uma pequena estrutura que fica localizada na extremidade posterior do terceiro ventrículo e é conectada por pequenos ramos que se localizam no centro do cérebro. E ela produz melatonina, que é responsável pela regulação do nosso ritmo circadiano, controla os ciclos vitais do corpo e tem como padrões o de sono e o relógio biológico, entre outros. Um dos aspectos mais interessantes da glândula pineal é que, mesmo sendo tão pequeno, que mede em cerca de 8 milímetros, ela recebe um imenso fluxo de sangue, quase tanto quanto os rins. Daí dá o nome de pineal, mas seu tronco e seus ramos, eles são muito frágeis e costumam se solidificar muito cedo, entre os 12 e 20 anos, já aí demonstram uma certa calcificação. Considerado fundador da filosofia moderna e pai da matemática moderna, René Descartes morre em 11 de fevereiro de 1650, aos 53 anos, em Estocolmo, após contrair pneumonia.
Ele se muda para a Suécia à vontade própria e realiza trabalhos para a rainha Cristina perante a madrugada gelada. O cientista não é acostumado com um inverno tão intenso, então ele contrai uma gripe e depois de um tempo se torna pneumonia. Depois de 10 dias, o cientista morre. Mesmo depois de morto, Descartes ainda é considerado um dos pensadores mais importantes da história do pensamento ocidental. Muitos especialistas afirmam que a partir de Descartes teve o início do racionalismo da Idade Moderna. Mais tarde surgiu o empirismo, um movimento filosófico que contou com John Locke e David Hume, que de certa forma seria o oposto do modelo proposto por Descartes, pois na filosofia o empirismo é uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem da experiência sensorial e o método indutivo, na sua vez, afirma que a ciência como conhecimento só pode ser derivado a partir dos dados da experiência. Essa afirmação rigorosa e filosófica acerca da construção do conhecimento gera o problema da indução.